Meus amigos, sejam bem-vindos ao canal BitCrypto. Tô tirando um domingo todinho para poder gravar esse vídeo aqui, porque já tinha prometido outras vezes e tem um pedido, né? E eu animei, né, fazer isso no domingo. Só para contextualizar, nós estamos no domingo, dia 22 de junho de 2025. Agora são 12h30. Ontem, os Estados Unidos atacaram lá as bases de enriquecimento de urânio lá do Irã, né? E com isso, a gente pode ver, né, o preço do XRP e de várias criptomoedas aí caindo bastante. Sem falar que provavelmente amanhã, segunda-feira, o mercado deve abrir em queda, né? Bom, mas esse não é o intuito aqui, tá, galera? Hoje é domingão, tem que gravar isso aqui para ir para casa. Olha só, o que são e como funcionam as carteiras. Eu fiz o vídeo separado, não foi foi mais de 40 vídeos referente o que são e como funcionam as carteiras. Só que eu só falei da carteira. Eu quero trazer aqui como que funciona um blockchain, tá? E a sua carteira nesse mundo das criptomoedas, porque muita gente usa a sua carteira e nem sabe o que está acontecendo. E é interessante você saber a mecânica de como funciona, né? E isso tudo para a gente chegar na Tangent, tá? Na Tangent, que é uma carteira muito diferente daquilo que você conhece, diferente até mesmo de uma carteira de papel, tá bom? Então vamos lá, vamos continuar aqui. O que são e como funcionam as blockchains e DLT? Porque uma depende da outra, né? Seguindo aqui, antes de falar das carteiras, você precisa saber ou entender ao menos como funciona a interação entre um blockchain e essas carteiras e vice-versa, né? Se você não é inscrito, se inscreva, deixa seu like, ativa o sininho aí, tá? Já chegamos nos 3.000 inscritos. Eu quero agradecer aí ao Rodrigo e outras pessoas aí que vieram parabenizar o canal aqui, tá? Passamos dos 3.000 inscritos. Eu agradeço demais aos novos inscritos aqui do canal e também aos membros do canal, tá bom? Leia aí, galera, só para vocês entenderem, o que eu trouxe aqui não é recomendação de compra ou de venda, tá? Beleza? Depois dá uma pausa para ler aí. Antes de entender a funcionalidade de alguma carteira, precisamos entender como funciona a interação, né, das carteiras com a blockchain, tá? Eu vou chamar aqui, gente, blockchain barra DLT, tá? Se eu falar só DLT ou só blockchain, leia-se blockchain barra DLT, tá? Porque blockchain e DLT, a única diferença é que os blockchains, além de ser seguidos um bloco do outro por um hash, ele é simplesmente um bloco. Se por um acaso alguém tentar apagar o primeiro bloco lá, ele nem consegue, porque o blockchain ele vai ler o hash e vai ver que vai ficar faltando um bloco, então ele nem mexe, nem deixa. Já o DLT ele deixa você apagar um livro lá no início, porque os próximos livros, os livros atuais e um anterior ao que está sendo produzido, ele já tem todas as informações necessárias de toda a blockchain, tá? Então, vou falar aqui, né? Blockchain ou DLT ou barra DLT são livros contábeis onde, em tese, ficam armazenados eternamente, né? Os dados lá, pois são imutáveis ou deveriam ser, né? Todas as interações entre as carteiras e esses livros independe de ser público ou privado. Tá? Isso não depende de ser, eu participo de uma rede blockchain privada porque eu sou um banco diferente do público. Não, é a mesma coisa. É muito complicado saber onde em uma blockchain estão localizados cada transação, se eu precisar conferir, mesmo sendo só as minhas, tá?
Cada transação é registrada de forma imutável e esse registro, muitas das vezes, representados pelas siglas TX ou TXID, que é uma identificação daquela transação. Vocês vão entender essa identificação futuramente. Se eu quisesse ter acesso a dados do blockchain, né? Você até poderia ser um mago da tecnologia e mesmo que demorasse aí, mesmo que demoradamente conseguisse achar cada transação usando sua carteira, de nada adiantaria, porque elas não vão mostrar a você as informações sensíveis daquela transação, que são chamados metadados. Já que, por natureza, um blockchain é criptografado e precisa da chave privada. Eu chamei ali só de chave PRI, né? Que é o que a gente chama geralmente quando a gente está criando chaves privadas para certificado digital. Para validar a propriedade, né, dessa criptografia, onde dados validados remetem a hashes criptográficos apontando que ali existe algum tipo de dado protegido, que só quem realmente possui autorização pode acessar, ou seja, só quem possui a chave privada terá permissão. Nesse caso, o proprietário do dado possui a chave privada para descriptografar o conteúdo, ou seja, se você não possui a chave privada, você com certeza não é o dono daqueles dados. E que dados é esse que nós estamos falando, gente? Geralmente, os dados da conta, ou chamado UTXO, ou na Cardano chama-se de EUTXO, né, que são o resto que sobra na sua carteira lá, que é a sua criptografia, tá? Entendendo o que é um programa ou um DEP, né? E o motor ou o código dessa criptografia aí. Front-end, né? Aqui representado em um computadorzinho, um programa, tá? É a linguagem de marcação e o web como HTML, CSS, JavaScript, solicitações assíncronas e AJAX, softwares especializados de edição web, edição de imagem, acessibilidade, problemas entre navegadores, otimizações de mecanismo de pesquisa, tudo isso está relacionado ao front-end. É onde você faz as configurações de alguma aplicação ou que você acessa outro serviço por meio daquela aplicação na internet ou usando um programa como uma carteira de Bitcoin, por exemplo, ou qualquer outro tipo de carteira. Back-end é a programação, script, como escrito em Python, Ruby ou Perl, né? Arquitetura do servidor, administração de banco de dados, escalabilidade, segurança, transformação de dados, backup, tudo está relacionado ao back-end desse front-end. O back-end, na realidade, é a engrenagem que funciona no carro. E o carro é o front-end que faz esse carro andar, mas para você fazer esse carro andar, você tem que interagir com tudo que tem ali, volante, câmbio, que é o seu front-end, tá? Como que funciona um DEP no mundo real? Aí eu estou mostrando aqui o aplicativo, né? Do seu celular, do seu relógio, do seu computador, está interligado a um banco de dados. Essa parte verde aqui é um banco de dados, tá? E a parte cinza aqui é o blockchain ou a DLT. É assim que funciona o seu aplicativo no mundo real. Ele envia e recebe dados, tá? No banco de dados, e esse banco de dados comunica com o blockchain via RPC ou API ou WebSocket, onde faz a conexão desses aplicativos lá no back-end, que é o código do blockchain. Tá? Então, tudo que você clica aqui tem que ser validado, enviado para o banco de dados e depois do banco de dados ir lá no blockchain. Possivelmente, algumas vezes passa no blockchain e depois volta no banco de dados, que é para armazenar o resultado daquilo, para garantir que você realmente fez aquilo lá e já está no blockchain. E o blockchain, depois do motoqueiro, e o blockchain, ele serve para poder garantir que aquela informação
existe e é verdadeira, tá? Como funciona um banco de dados comum, o SQL, né? Em um banco de dados comum, no caso do SQL, os dados geralmente são organizados e definidos por permissão de acesso, onde um administrador define quais dados poderão ser mostrados a determinados níveis de usuários, limitando acesso a dados desse banco de dados a uns e liberando esse mesmo dado aí para outros, tá? Ao depender do seu nível hierárquico também dentro da empresa. Nem toda a informação é liberada, né? É liberado o acesso, mesmo que algumas dessas informações diga respeito diretamente à própria pessoa que acessa e ao qual estas informações está relacionada ao acesso e o acesso será negado. Por exemplo, existe o dono da empresa. O dono da empresa, mesmo ele sendo dono da empresa, ele não tem acesso a todos os dados de funcionários, todos os dados de... Ele pode pedir e eles podem conceder, mas não fica, porque é um ponto de falha. Se alguém tentar e conseguir acessar o computador do dono da empresa, ele consegue modificar os bancos de dados todinho, né? Então, sempre fica por conta do administrador ali. Às vezes o dono tem acesso ali a algumas informações, sim, tá? Mas não todas, para evitar até esse caso de segurança. O RH, por exemplo, ele tem acesso aos dados do funcionário e ele tem acesso a gerar o holerite do funcionário que está num banco de dados, mas ele não tem como ficar acessando outras informações do funcionário, tá? Eu não sei nem dizer qual que o RH não pode, mas é para vocês entenderem aí que existe uma cerca que divide toda a área, todas as áreas de uma empresa por conta de um banco de dados comum, que é centralizado. Mas seguindo a hierarquia de permissões, o administrador bloqueia ou libera acessos, né, para essas pessoas. Por exemplo, nega acesso a dados contábeis de uma empresa a usuários do setor de venda. Ele não precisa e nem deve ver que deve possuir somente acesso aos dados cadastrais de clientes, que é o vendedor, o funcionário da empresa. Já os usuários do setor contábil pode ter acesso aos dados contábeis da empresa e pode também ter acesso aos dados cadastrais, tanto dos funcionários quanto dos clientes, né? Que o setor de vendas acessa. Mas o setor contábil não pode ter acesso aos dados que o setor do RH possui, e assim por diante, tá? E o RH já não pode ter acesso aos dados contábeis, né? Já um blockchain DLT, essas permissões são criadas num blockchain ou DLT, né? São criadas automaticamente e igualmente para todas as contas e qualquer conta, né? Carteira que esteja naquela rede. O que limita o acesso a dados por terceiros é apenas a chave privada, tá? Que cada usuário possui em conjunto com a sua chave pública, que é o endereço da sua conta no blockchain. A sua chave tem permissão a todo e qualquer tipo de dado no blockchain, desde que seja você que interagiu com eles. Porque se não for você, o máximo que você consegue é ver a contraparte que negociou com você. Tirando isso, mais nada. Você já não consegue ver transações daquela contraparte com outras pessoas. Pode até conseguir ver lá no explorador, mas você não consegue interagir, tá? Você só interage com essa pessoa, mas limitando ao dono daquela chave. E não existe um administrador central que possa permitir ou negar acesso a você, a qualquer a outra conta, a não ser que um consenso de governança, né, do blockchain, eu coloquei a governança do blockchain, decida quais dados serão liberados ou não ao acesso público. Veja o caso do Ethereum, Stellar Lumens e possivelmente o XRP-LED em relação a suprimir os dados do histórico completo do blockchain, e você não vai mais poder ver, né, os dados, a não ser que você pague para ver eles, né? Mas ninguém mais falou disso, já tem tempo que eles falaram isso, né? Mas tudo que é executado entre um DEP mais o banco de dados
e um blockchain, né? Eu errei aqui, ó, coloquei U. E um blockchain tem um custo. Não se esqueça disso, tá? Que é o custo da rede, tá? Desculpe, mas a sua pergunta está um pouco incompleta. Ô, inteligência artificial, não cala a boca não, você é besta, moço. Se o blockchain for público, é possível que um usuário veja todas as atividades. Eu vou tirar o celular daqui, gente, para ver se ele não me escuta as minhas conversas. Se o blockchain for público, é possível que um usuário veja todas as atividades de entrada e ou saída de outros sem permissão deles. Mas para isso é necessário conhecer o endereço público dessas contas. Mas o endereço público não lhe dá as mesmas permissões para executar as ações que o dono da conta possui. Isso porque ele também possui a segunda parte do endereço da conta, chamado endereço privado ou chave privada, que fica armazenado no equipamento que ele autorizou ali, que está autorizado a acessar a conta, e não no equipamento de quem invadiu, né? Como uma conta root, né, do proprietário, que eu já trouxe vídeos aqui lá da série XRP Paper Wallet, fala muito disso. E essa chave privada que dá todas as permissões, é essa chave privada, né? E essa chave privada que dá todas as permissões e propriedades ao dono da conta. Existem duas possibilidades de você saber o endereço de conta, que chamamos também de endereço de carteira ou simplesmente carteira, né? Ou você recebe o endereço diretamente do proprietário, ó, anota aí ou copia aí para você mandar alguma coisa aqui para mim, para que para que possam os dois iniciar uma transação criptográfica e daí por diante. Você ou ele saberá quem é o proprietário daquela conta, só assim. Ou você pesquisando descobre que alguém que já conhecia ou interagiu, por exemplo, com Satoshi Nakamoto, né, sabe a propriedade daquele endereço, né, e expõe ela publicamente. Então você poderá ver as atividades, né, daquela conta, se assim você se interessar. Até o momento não existe formas de saber se alguém está visualizando dados em sua conta. Ou seja, as pessoas usam acessar a sua conta pelo explorador e você nem sabe quem é que está vendo, quem é que está procurando, se ele sabe quem você é, ninguém sabe, tá? Essas atividades chamamos de transações. Transaction, né? TX ou TXID. É o ato de um usuário qualquer executar uma transação criptográfica com você ou de você para com ele, mas isso só é possível após você ou os demais conhecerem as suas chaves públicas. Se ninguém souber a chave pública do outro, ninguém consegue interagir um com o outro. Cada qual que utilize uma chave pública só terá permissão para bisbilhotar as atividades um dos outros. E na melhor das e mais séria das hipóteses, será possível enviar-lhe voluntariamente alguma criptografia, seja ela scan ou não. Essa criptografia só é possível enviar se você não tiver assinado uma conta. Perdão, uma conta não. Uma trust line, uma linha de confiança com aquele token. Mas para o XRP não precisa. Se eu sei qual que é o endereço da sua conta, eu posso ficar mandando aquelas fraçõezinhas igual vocês recebem aí, fazendo propaganda, tentando cooptar você por fiche, né, a enviar ou receber alguma assinatura de comunicação entre o outro, como se estivesse usando um WhatsApp ali, né? Só que pagando taxas de rede. O que ainda é muito barato, mas um dia pode chegar a ficar caro, né? O que é necessário para acessar um banco de dados? Vamos voltar nesse ponto, gente, para a gente entender o que é necessário para acessar o blockchain. Em um banco de dados SQL, banco de dados comum, basta que o usuário crie uma conta usando um programa ou site chamado tecnicamente de front-end, né? No site, né?
chamado tecnicamente de front-end, onde é criado um nome de usuário e uma senha. Inicialmente, essas eram os únicos 2 itens necessários para garantir que você acessasse um dado naquele banco ali, né? Já que você precisa acertar os 2 itens, o nome de usuário e a senha. Se um deles falhasse, né, o acesso era negado. Hoje, além de você ter que acertar o nome de usuário e senha, existe o chamado 2FA, que já ficou ultrapassado também, mas aumenta um pouco a segurança ainda para que não seja por adivinhação acertada aí, né, o endereço e a senha, tá? O nome de usuário e a senha. E o que é necessário para acessar dados de um blockchain? Em um blockchain, nós estamos falando via explorador, não. Estamos falando via carteira, tá, gente? Em uma blockchain, também é necessário criar uma conta para interagir com o blockchain. E isso é feito a partir de um programa ou um site chamado tecnicamente também de front-end, mas chamamos de carteira na maior das vezes, né? E independente do tipo de aplicação, como já sabemos, será gerada uma chave privada, que é considerado as suas senhas naquele banco de dados tradicional. E uma chave pública, que seria o seu nome de usuário aquele banco de dados tradicional. E esses endereços deverão ser únicos em um blockchain, que já vem definido por padrão todas as permissões necessárias, conforme já explicamos aí. Quando eu falar PRI, é as senhas ou chave privada. PUB é o nome de usuário, é igual ao nome de usuário ou chave pública ou endereço de carteira. Bom, pessoal, eu vou ficando por este ponto aqui, tá? E no próximo nós vamos entender mais ainda, assim, de uma forma, fazendo analogias, como que funciona um blockchain e a sua chave privada, tá? Para vocês interagir melhor dessa forma. Então, eu agradeço demais aí a atenção de vocês. Segue para o próximo vídeo aí. Nós vamos chegar na tangent, tá? Tudo isso é para chegar na tangent, para você entender. Porque a tangent é totalmente diferente dessas carteiras que vocês utilizam aí, tá? Muito obrigado, fique com Deus e até a próxima. Chegamos ao final de mais um vídeo. Agora, se você quer se sentir parte dessa família chamada BitCrypto e gostou do vídeo, considere deixar um like. Deixe também o seu comentário aqui no vídeo para a gente saber o que você achou da informação. E deixe também alguma informação que você queira aí. Participe, você faz parte do canal. Compartilhe o vídeo para que outras pessoas também tenham essa informação. Não guarde a informação só para você. Se você ainda não é inscrito no canal, considere fazer parte da família BitCrypto, se inscrevendo, e aproveite e ative o sininho para você receber notificações dos próximos vídeos. Muito obrigado e até a próxima.